Aham. Me chamo Raiane Barbosa, tenho 19 anos, sou da etnia Caingangue, moro na TI Ivanuíri, sou graduando do curso de Pedagogia da Universidade de Campinas e estou aqui para falar minhas vivências. Quando eu saí da aldeia para estudar, eu era ainda de menor de idade. Foi um desafio muito grande, porque quando a gente chega na cidade grande, a gente se depara com variedades de culturas diferentes. E para mim foi um choque muito grande. Desde pequena, quando eu ainda estava no ensino médio, ensino fundamental, em toda a minha vida escolar, eu sempre ouvia dos mais velhos, dos meus professores, das minhas professoras, principalmente da minha avó e da minha mãe, que nós mulheres temos que a gente tem um papel fundamental na vida da sociedade. E que aonde a gente estiver, a gente não pode abaixar nossa cabeça. E assim eu fui indo, sabe? E quando eu cheguei na Unicamp, foi um desafio muito grande, porque, primeiro, é muito difícil hoje no Brasil ser mulher. E é mais difícil ainda ser mulher indígena, né? Quando eu estava ainda lá, né, e eu percebia muito o interesse da população não indígena em saber a cultura, em saber como que era a vida dentro de uma aldeia. E só que isso foi crescendo numa proporção muito grande, e onde que a gente começou a sofrer um certo preconceito, um certo racismo, sabe? E assim, eu não os culpo, porque nem todo mundo da população não indígena fala de uma forma para machucar a gente, mas fala mesmo porque pergunta e porque eles não sabem como que é o dia a dia. Então, um dos maiores desafios que eu vivi lá foi porque, assim, eu não falo a minha língua fluente, né, da minha etnia. Eu sou um pouco mais clara e eu sempre andei com adornos não indígenas e maquiagem. E foi um dos momentos mais difíceis, que foi que eles falaram assim: mas você é indígena, você usa maquiagem, você fala a língua portuguesa corretamente. E foi um momento assim que eu fui pensando: será que eu tô sendo menos indígena por não falar e não andar com meu cocar, meu colar, meu brinco o dia inteiro? Então foi uma mistura, assim, uma conversa comigo mesmo. E onde que eu conheci outras mulheres lá de Campinas mesmo, indígenas, que me ajudaram bastante nesse meu fortalecimento. E foi onde que eu pude ver que eu estava ali para mim ganhar voz. Um momento de onde eu poderia usar aquele espaço para repassar o conhecimento indígena. Onde que eu comecei a participar de movimentos, comecei a participar de rodas de conversa e eu fui ganhando força. Eu sempre falo assim que quando eu comecei a estudar a filosofia ocidental, né, ela abriu a minha mente para compreender a filosofia indígena. Então eu agradeço muito esses conhecimentos, porque hoje eu entendo o que é a filosofia indígena e o que eu posso fazer para complementar essa filosofia. Foi um momento, como eu posso dizer, doloroso, né? Porque é difícil você receber apontamento na sua cara toda hora falando: mas você não é indígena porque você fica indo nas festas, você não é indígena porque você não tá pintada, você não anda nu. E tem todo esse contexto histórico que a gente fala que a culpa não é nossa. Uma vez eu rebati com uma pessoa e falei assim: que culpa eu tenho se hoje eu ando com roupa, se hoje eu ando com celular, né? Se foi vocês mesmos, os próprios brancos, que tiraram isso de gente, mataram a nossa cultura. E hoje eu tento preservar o máximo que eu tento preservar da minha cultura, levar a minha cultura, explanar a realidade da minha aldeia, a realidade do meu povo. E foi onde que eu consegui, ganhando voz ali, ganhando espaço, eu comecei a ser convidada para fazer palestra, participar de debate, e é onde que eu fui crescendo mais ainda. E por isso que eu falo, hoje
o meu conselho vai para os mais jovens. Quando os mais velhos começarem a falar da história dos nossos antepassados, das forças que nós tínhamos, que a gente tem até hoje, que a gente carrega no nosso ser, para valorizar, porque quando a gente está no mundo grande, no mundo lá fora, isso é cobrado da gente. E hoje eu falo, hoje eu digo, hoje eu sou uma mulher forte, uma mulher determinada. Por quê? Por causa que a força dos meus ancestrais me guia e me renova a cada dia. Então eu posso dizer, não é fácil, a gente sofre agressão física, verbal, eu sofri isso, mais verbal, né? E isso me dói muito, só que é uma forma de resistência. Eu resisto todo dia, eu resisto no meu acordar e no meu deitar, porque é isso que os não indígenas querem, eles querem apagar, deixar nós oprimidos. Mas a gente não pode ficar oprimido, porque nós vem resistindo há mais de 520 anos, né? Então, para mim é muito importante estar nessa luta. Participei de várias campanhas indígenas, não indígenas, e isso, o meu marco maior foi quando eu participei da primeira Marcha das Mulheres Indígenas, onde eu pude ver a força nossa, onde eu pude ver a nossa coletividade, porque nós somos o pilar principal da família brasileira, né? E assim, quando eu tive honra de conversar com grandes mulheres, nossa, para mim foi muito gratificante, porque lá eu pude aprender a sempre andar de cabeça erguida, para não abaixar para ninguém, porque quando uma mulher indígena abaixa a sua cabeça, ela tá abaixando, ela tá dizendo não, ela tá matando mais de um século, mais de anos, muitos anos da história que um povo vem tentando lutar para fortalecer e mostrar ao mundo. Então, hoje eu agradeço muito aos meus professores, a minha mãe, a minha avó, que é um exemplo muito grande para mim, que eu vou continuar lutando para honrar as raízes dela, as minhas raízes, repassar para os meus primos, para os meus filhos, para os meus netos, o quanto hoje a nossa história é importante para o Brasil existir. Então, não tem força maior, não tem força melhor do que você conhecer a sua história e honrar ela por onde a gente passar. É difícil, é muito difícil, porque chega a hora que a opressão, ela tenta derrubar a gente. Só que eu falo, agradeço muito as minhas ancestrais que lutaram, que lutaram para ter o espaço de voz, para a gente chegar até aqui. Eu queria fazer um apelo para as minhas companheiras indígenas, mulheres, cacicas, pajés, que venham e falam, resistem, principalmente nós indígenas do estado de São Paulo, nossas guerreiras, mulheres, venham, vamos se juntar, vamos erguer nossa voz, vamos mostrar que nossa voz, os nossos conhecimentos, nossas tradições têm um efeito muito grande na população brasileira. E os nossos conhecimentos são sagrados, são muito sagrados. Então eu agradeço muito, muito mesmo, de coração. Tenho um respeito muito grande pelas minhas ancestrais. E quero um dia fazer a diferença no mundo, como mulher indígena, como protagonista da minha história. Uma história que vem sendo tecida milhares de anos. E o que depender de mim, a gente vai ter isso. Uma das dificuldades ali que eu passei foi justamente essa que eu tô falando. A gente sofre preconceito de várias partes, até de nossos parentes indígenas, né? Porque eles têm um olhar assim
muito, posso dizer, muito genérico do indígena, né? Ah, o indígena é aquele do cabelo pretinho, do olhinho puxado, aquele que vive dentro da floresta e que anda pelado e que fala a sua própria língua. Mas dentro desse processo, desse dia a dia que a gente vem sofrendo perseguição. Hoje eu não falo a minha língua fluente por perseguições passadas, que meu avô contava para minha mãe e minha mãe hoje conta para mim. Então a gente tem que fortalecer para revitalizar esse processo de que nós indígenas não somos menos indígenas do que aquele que fala a língua nativa e entre outras coisas. Agradeço muito o convite do museu. Fico muito lisonjeada de estar tendo esse espaço de fala. E assim, é nesses meios que a gente tem que agarrar forte para mostrar a nossa voz. Eu levo muito comigo a frase do Marcos Terena, que ele fala que posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. E hoje eu tô lá dentro de uma cidade grande, lutando para preservar a minha história, meus antepassados, meus conhecimentos. E gostaria de, mais uma vez, pedir para todas guerreiras desse Brasil, do estado de São Paulo, que levantem suas vozes e lutem por um espaço melhor na sociedade, na aldeia, dentro de outras coisas na cidade. Lutem. E uma coisa que eu falo, não tenham vergonha das suas raízes, nem das suas origens. É elas que nos torna diferente e especial. Gostaria de agradecer o convite. Maham.